Chegamos, estamos no capítulo 37 de Isaías e sem muitas delongas vamos iniciar a leitura porque ela é um pouco comprida. E é isso, entrando aí na chamada Semana Santa, né, onde algumas pessoas, na verdade todos nós devemos ficar mais reflexivos, mas algumas, né, se consagram de uma forma mais mergulhada mesmo nesse tempo, mas eu, como depois que eu me converti ao cristianismo, que passei a ler a Bíblia, eu decidi fazer isso todos os dias, todos os anos da minha vida, estar mergulhada no Senhor. Então, esse é o nosso propósito quando nós lemos a Bíblia, todos os dias. Entendemos, né? Claro, algumas até fazem um jejum mais, né, reforçado ali. E a gente vai fazendo esporadicamente ao longo do ano. Mas é isso, vamos que vamos. Que possamos sim, né, cair reflexivos, tendo em vista que essa semana, então, a gente tem que estar se lembrando sempre do sacrifício, que essa foi a semana ali onde o Senhor Jesus estava, né, quase morrendo, quase, né, não exatamente nessas datas, mas o nosso calendário, né, a Bíblia fala pra gente estar sempre comemorando essas festas, relembrando, trazendo isso à memória. Então, o Brasil, enfim, em muitos lugares, né, estabeleceu esse período, essa data. A gente sabe que é diferente do calendário judeu, de alguns outros, mas é isso. Então, vamos orar, que eu já falei, e eu falei que a leitura é um pouco longa, e é realmente... E o Senhor vai precisar nos dar graça. Amém, Deus. Obrigada, Paizinho. Obrigada por mais um dia, por mais uma semana. Obrigada, Deus, por entrarmos aí em uma semana tão significante para nós, Deus. Em uma semana tão emblemática e que não fique só no campo da tradição, da teoria, mas que nós possamos encarnar essa mensagem de que o Senhor veio ao mundo, viveu, sabe, se entregou, se doou completamente por nós a ponto de morrer por nossos pecados, Deus, e ressuscitar ao terceiro dia, porque aquela morte não te deteve, a morte não te segurou, aquele túmulo não te segurou, mas o Senhor hoje vive, e vive para que nós possamos olhar para Ti e saber que há uma esperança. Muito obrigada por isso. Nós colocamos diante de Ti essa semana, Pai, a leitura de cada capítulo, traga a nossa memória, nos direciona, Deus, para tudo que o Senhor é e o Senhor faz por nós e através de nós. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos. Nossa, minha música já acabou. Tem nada não, vamos que vamos. Tô de boa. Assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Ele mandou que Eliaquim, o encarregado do palácio Sebna, o escrivão, e os sacerdotes mais idosos fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Aqui então é a continuação do capítulo de ontem, onde fala ali do ataque do rei de Assíria contra os israelitas, o povo de Judá, e aí ele estava, né, alfinetando ali, falando: em quem vocês estão confiando? Vocês acham mesmo que Deus vai poder salvar de vocês ou algum outro rei? Vocês estão confiando no Egito, pedindo ali ajuda para eles, achando que se aliançando com eles vai poder se livrar das minhas mãos? Mas olha só, eu tô acabando com várias nações, eu tô tipo, né, tô ali passando por cima mesmo, tô tratorando. E vocês acham que vocês vão ser capazes de escapar das minhas mãos? Então, estamos neste momento em que Ezequias está recebendo essa mensagem e está ficando preocupado.
E aí ele fala assim, ele mandou que Eliaquim, não, essa parte eu já li, né? Eles também estavam vestindo roupa feita de pano grosseiro. A mensagem que o rei mandou entregar a Isaías foi esta: hoje é um dia de sofrimento. Nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para isso. O rei da Assíria nos mandou o chefe do seu exército para insultar o Deus vivo. Que o Senhor, nosso Deus, ouça esses insultos e castigue quem os disse. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas. Isaías recebeu a mensagem do rei Ezequias e mandou esta resposta: o Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios os assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei da Assíria ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele, e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. Então Isaías, simples, calmo, tranquilo, sem se assustar com aquilo, ele simplesmente vira e fala, fica tranquilo, Isaías, Deus é soberano e ele tem, e ele vai fazer o rei da Síria voltar. Só que parece impossível aquilo acontecer. Mas aí, vamos continuar. No versículo 8 vai continuar dizendo: o oficial assírio soube que o rei da Assíria havia saído de Laquis e que estava lutando contra a cidade de Líbina. Portanto, foi até lá para falar com ele. O rei ouviu dizer que o exército dos egípcios, comandado pelo rei Tiraca da Etiópia, vinha vindo para atacá-lo. Então mandou uma carta para o rei Ezequias de Judá. A carta dizia assim: o seu Deus, em quem você confia, lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir? Por acaso você pensa que poderá escapar? Os meus antepassados destruíram a cidade de Gozã, Arã e Rezefe e mataram o povo de Éden, que morava em Telassar, e nenhum dos seus deuses o pôde salvar. Onde estão os reis da cidade de Amate, de Arpade, de Sefarvaim, de Rene e de Iva? O rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Depois foi até o templo, pôs a carta ali na presença de Deus o Senhor e orou assim: ó Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, que está sentado no teu trono que fica acima dos querubins. Só tu és Deus e governa todos os reinos do mundo. Tu criaste os céus e a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo, a fim de insultar a ti, ó Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Deus, que os reis da Assíria destruíram muitas nações, arrasaram as suas terras e queimaram os seus deuses, que não eram deuses de verdade, sim, imagens de madeira e de pedra feitas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos dos assírios, a fim de que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, ó Senhor, és Deus. Então, aqui é bem interessante essa parte, porque vai dizer que ele, de fato, ele estava ali em Laquis, né, era uma cidade de Jerusalém, se eu não me engano, e aí ele precisou sair porque ele recebeu uma notícia que estava sendo atacado, beleza, saiu de lá com o seu exército e foi lutar lá em Líbina. Aí o rei virou, aí ele, nossa, mas né, Ezequias ficou lá e ele achou que eu saí de vez. Deixa eu contar pra ele que eu vou voltar e que ele não perde por esperar. Que é bom ele não confiar não, ele se render logo, se entregar logo. Então ele mandou uma carta falando: você pensa que é quem? Se entrega logo. Você pensa que o Deus de vocês... Aí essa parte é muito importante, olha só. A carta dizia assim: o seu Deus, em quem você confia, lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir? Ele estava se colocando acima de Deus. Por acaso você pensa que poderá escapar? Os meus antepassados destruíram a cidade de Gozã, Arã, Rezefe e mataram o povo de Éden que morava em Telassar, e nenhum dos seus deuses o pôde salvar.
onde estão os reis da cidade de Amate, de Arpade, Sefavaim, de Ena, de Iva? Então, e algumas dessas cidades eu peguei que Telassar ali. Então, os assírios eram conhecidos por suas conquistas brutais e estratégia militar avançada. E Armate era uma fortaleza ali conhecida por sua posição geográfica vantajosa. Então assim, para a gente ter uma dimensão do que ele estava realmente conseguindo fazer. E quando a pessoa tem muito poder nas mãos, ela tá conseguindo, né, avançar muito, ela acha que, cara, ninguém vai me deter mais. E aqui ele fala, cara, as outras cidades, os outros países também tinham deuses, mas eles também não podem salvar as suas cidades da nossa mão. Ele estava igualando. Todo mundo conhecia a história de Israel, que não era uma história normal, igual, que não eram deuses normais, né, que nem eles estavam acostumados. E ele virou e ele falou, mas deixa eu te falar, mas o seu Deus também não pode contra mim. Não vai poder, porque nenhum outro Deus pôde. E aí, Ezequias pega aquela carta, vira... Nossa, que bênção, gente. Um trem de carga. E aí, Ezequias pega aquela carta, vai até o templo e fala, Deus, deixa eu te falar, a gente tá errado, a gente é ruim. A gente sabe do nosso pecado e da nossa maldade. Mas deixa eu te contar uma coisa. Se o Senhor deixar que eles entrem aqui e acabem com a nossa região, acabem ali, nos destrua, que nem ele tá falando que vai fazer e ele tem condições de fazer, não é a gente que vai ficar mal na fita, porque ele tá te comparando com os outros deuses. Então, o Senhor, eu vou te entregar aqui para o Senhor... defender o seu próprio nome. Não precisa defender a gente não, mas defende seu nome. Defende a sua como é que se diz? Eu esqueci, a palavra estava aqui na minha boca e fugiu. Não é nem identidade, mas tipo, se defende o Senhor, sabe? E quantas vezes a gente não precisa virar e falar assim, cara, eu sou pecadora, sabe, Deus, eu falei pra caramba com o Senhor, mas deixa eu te contar uma coisa, o Senhor tem promessas a meu respeito, sabe, e você às vezes apresenta, e o inimigo tá virando e tá falando, você não pode viver essa promessa, porque você não é digno mais, você não olha o tanto de coisa que você cometeu, e você vira e fala, não é por mim, mas é pelo Senhor, Deus, foi o Senhor quem falou isso. Então, toma aqui, ó, tá na sua conta. E eu não consigo falar, eu vou te ser bem sincero que eu não consigo fazer, por quê? Porque eu falo, cara, Deus é Deus, sabe? Deus, ele não precisa provar nada pra mim, pra ninguém, mas tem gente que ele precisa provar. A gente, uns anos atrás, eu entrei num grupo onde a gente estava estudando sobre apologética. E ali a gente estudava como defender, né, a nossa crença, a nossa fé, né, nas universidades, enfim, muitos universitários com dificuldade porque, né, às vezes vem um bombardeio em cima da gente e a gente fica assim, acuado, falando, será que é verdade? Eu nunca tive essa dúvida, eu sempre falei, cara, Deus é Deus, ele nem precisa se defender pra ninguém, mas tem gente que ele, sabe, que Deus, ele que precisa, né, ele quer fazer questão de provar, e a gente começou a estudar. Gente, é um estudo, assim, que, tipo, é incontestável. São provas, assim, nossa, eu estudei muito. Eu li algumas coisas, assim, nossa, foi muito bom nessa época. Então, é isso. Então, mas aqui, Ezequias também não tinha esse estudo todo, ele apenas virou e falou assim, ó, não é sobre mim, se depender de mim, eles podem, e eles vão entrar aqui, eles vão acabar comigo, e eles têm todo o direito de fazer isso, porque eu não mereço. Mas é sobre o Senhor. Se o Senhor de fato não é Deus igual aos outros deuses, então em nome de Jesus, tá aqui essa carta, se defende. Aí,
Lá no versículo 21, já um pouco mais para frente, vai dizer assim: Então, Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela, ele dizia que, em resposta à oração do rei, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: A cidade de Jerusalém ri e caçoa de você, Senaqueribe. A quem você pensa que ofendeu e insultou? De quem zombou? Você fez tudo isso contra mim, o Santo Deus de Israel. Você me mandou os seus oficiais para se gabarem de que você, com os seus muitos carros de guerra, você conquistou as mais altas montanhas do Líbano. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores ciprestes e de ter chegado até os lugares mais distantes das florestas. Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras e de ter bebido água deles. Gabou-se também de que os pés dos seus soldados fizeram secar o rio Nilo. Por acaso você não sabe que fui eu que planejei tudo isso há muito tempo e agora fiz tudo acontecer? Eu dei a você o poder de fazer cidades cercadas de muralhas virarem montões de entulho. Por isso, seus moradores ficaram fracos e andaram cheios de medo e de vergonha. Eles ficaram como o capim do campo e a erva verde, e como a erva que cresce nos telhados e que seca quando o vento quente do leste sopra neles. Mas eu conheço você muito bem, sei o que você faz e aonde vai. Sei bem que você me odeia, e eu soube do seu ódio e do seu orgulho, e agora vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca, e farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Então, Isaías disse ao rei Ezequias: Este é o sinal daquilo que vai acontecer. Neste ano e no ano que vem, vocês terão para comer somente o que nascer por si mesmo, sem ser plantado. Mas no ano seguinte, vocês poderão semear e colher cereais e também plantar parreiras e comer as uvas. As pessoas de Judá que não tiverem morrido vão florescer como plantas que firmam as suas raízes na sua terra e dão frutas. Pois ficará gente em Jerusalém, no Monte Sião, porque o Senhor Todo-Poderoso resolveu fazer com que isso aconteça. Isaías continuou: Portanto, o Senhor diz o seguinte a respeito do rei da Assíria: Ele não entrará nesta cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Assíria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nesta cidade. Eu defenderei e protegerei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Então, o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos. Aí Senaqueribe, o rei da Assíria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. Outro filho seu, chamado Esaradum, ficou no lugar dele como rei. Gente, vocês viram? Então é isso. Meu tempo se estourou pra caramba. Mas é isso. Conforme a palavra do Senhor, ele voltou pelo mesmo caminho onde veio. Ele não chegou a entrar naquela cidade. Ele não chegou a atirar uma só flecha. E quando ele pensou que não, do nada, anjos mataram aqueles soldados. Então, não há nada que o Senhor não possa fazer. Que nós hoje possamos pensar nisso e vir aí apresentar as nossas causas ao Senhor e falar: Deus, mais do que pelo meu nome, mais do que por mim, que sou pobre e pecadora, faz isso por ti, pelo teu nome, pela promessa que o Senhor fez. Amém?